eu vou chamar assim, tá? Então, nós temos assim, ó, a calibração. Tá? O que é a calibração, tá? Eu vou simplificar em uma palavra. Comparar. Então, não é, por exemplo, aferição, tá? É comparar. A calibração é o ato de comparar. E aí, qual é o outro termo que a gente utiliza? Ajuste. O ajuste, que é corrigir, tá? Então, eu vou lá corrigir. Vamos lá. Então, eu vou dar um exemplo bem tradicional, tá? Eu vou falar sobre manômetro. Vamos botar aqui, vou chamar de PI, tá? Indicador de pressão. O que eu vou fazer? Eu vou fazer duas coisas, tá? Primeiro, eu vou pegar, retirar ele do campo, né? Vou colocar lá na bancada e vou fazer o quê? A calibração. Está bom ou está ruim? Atende aos requisitos ou não? E aí, não atende aos requisitos. Aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer, então, o ajuste. Tá? Pronto, ajuste. Ok? Quantos pontos eu vou fazer aqui na calibração, tá? Para testar esse manômetro aqui, né? Para fazer, então, os testes. De 5 ou 10 pontos de calibração. O que significa isso? Eu vou pegar, por exemplo, a faixa toda do manômetro e vou dividir lá em 0, 25, 50, 75 e 100%. Ou, também pode ser, se o procedimento SGS é 0, 10%, 25, 50, 75 e 100%. O ponto de 0, que é a verificação de 0. Então, isso é o procedimento para manômetro, tá? Então, seria a calibração. Legal? Ó, de 5 ou 10 pontos, tá? Para instrumento de medição. Agora, vamos falar aqui, ó, da PSV. Na PSV, aparece um novo termo, tá? Que é ensaio. Ó, o ensaio é o quê? Também é comparar. Comparar. Isso é o ensaio. Então, por exemplo, eu não vou dizer que eu vou calibrar a PSV. Por que, Xavier? Como assim? Não estou te entendendo. Tá? PSV, o que vai acontecer? Eu vou ensaiar, ensaio, e vou fazer, se necessário, ajuste. Quantos pontos eu vou ensaiar? Apenas um ponto. Por que é somente um ponto, Xavier? Porque em válvula de segurança eu não tenho uma faixa de aplicação, não tenho uma faixa de trabalho. Eu tenho um ponto de ajuste, que é a pressão de abertura. Só aquele ponto que eu vou verificar. Então, por isso que eu chamo, então, não chamo mais de calibração, eu chamo de ensaio. Vou realizar um ensaio na minha válvula. Xavier, tem outro instrumento que é assim? Sim, pressostato. O que o pressostato faz? Tá? O pressostato, né, então, ele é chamado de vou chamar aqui, tá? PSH ou PSL. O H de high, de alto, PSL de baixo. Então, seria chave S, de switch, de pressão, pressure, high, alto, chave de pressão alta, ou chave de pressão baixa. Nesse caso, eu também vou fazer duas coisas: o ensaio e o ajuste, se for necessário. E quantos pontos? Também um ponto só. Somente o ponto que o meu sistema de pressão vai atuar. Então, o que vai acontecer geralmente num sistema que tenha vasos de pressão, né? Sistemas de segurança, vamos dizer assim. Eu vou ter o meu pressostato, que vai acionar, né, e que ele pode ser usado para duas coisas, um para alarme e o segundo, né, para trip, que é o mais comum, pressostato para trip, e o alarme vem do controlador, né? Então isso aqui vem para trip,
deu o estalo lá, ele pode tripar a caldeira, e aí, na emergência, por exemplo, não adiantou lá, não tripou, ou a pressão continuou subindo por algum motivo, aí a PSV vai entrar e vai despressurizar o sistema, tá? Então, existe, então, essa tendência. Agora, o que acontece, pessoal? O que eu queria que vocês tivessem em mente é isso aqui, ó, que nós vamos chamar, independente, tá? Por um ou outro, nós vamos chamar isso aqui, ó, de ensaio. Gostaria que vocês memorizassem isso aqui, tá? Ensaio, ó. Esse é o termo indicado, tá? Para essa aplicação. Então, assim, se eu fosse escrever aqui, ó, o porquê disso, tá? Então, a calibração, ó, quando eu vou falar em termos de auditoria, então, qual é a norma? Tá? 17, pode chamar assim de NBR 17025, que é a norma para laboratórios de calibração. Nos laboratórios acreditados, é baseado nessa norma aqui. Tem a 9001, que é a qualidade, que é processo, né? Então, assim, o processo está implementado? Está implementado. Todo mundo fala calibração para instrumentos e ensaio para válvulas e pressostato? Sim, todo mundo fala. Então, o sistema está implementado. Mas será que o pessoal faz a metodologia de ensaio e a metodologia de calibração com qualidade? Aí entra a 17025. Então, a 9001, ela vai falar do sistema, tá? Então, ela vai dizer que realmente todo mundo tem usa o mesmo termo. Agora, a 17025 vai dizer, será que a calibração é correta? Aí, para isso, tá, a gente vai chamar, então, de Rede Brasileira de Calibração, RBC. Então, os manômetros que saem da SGS, dos laboratórios da SGS, normalmente dos laboratórios que são acreditados, logicamente, os manômetros saem com um certificado, um selo RBC. As válvulas de segurança saem com o selo RBLE, que é o quê? Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio. Então, se eu estou sendo auditado nessa 17025, tá? E eu estou com o auditor lá, acompanhando os trabalhos, e em algum momento eu vou dizer que eu vou calibrar a válvula, isso ele pode dar uma não conformidade por não estar usando o termo técnico adequado, porque nós não estamos falando em calibração. Ó, Rede Brasileira de Laboratório de Ensaio, nós estamos fazendo ensaio. Se eu estiver fazendo calibração, então seria RBC. E não é coerente, não faz sentido, tá? E aí eu não consigo, então, por exemplo, justificar essa falha, a não ser por uma não conformidade.